fase química da fotossíntese. Segue o próximo vídeo. Bom, dando continuidade então à nossa aula de respiração celular aeróbica, nós vamos agora para a última etapa desse processo, mas é a etapa mais importante, porque é a etapa mais energética. Quase todo o ATP que nós utilizamos, né, no nosso corpo vem dessa última fase chamada de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Tá? Ela é extremamente importante e dependente das outras etapas, porque ela vai utilizar os hidrogênios que foram captados pelo NAD e pelo FAD, tanto na glicólise como no ciclo de Krebs. Todos aqueles hidrogênios são trazidos para a crista mitocondrial, onde a fosforilação oxidativa vai acontecer. Tá? Ao todo, são produzidos para cada molécula de glicose aproximadamente 30 moléculas de ATP. Tá? A grande maioria delas produzidas na fosforilação oxidativa. Então, vem comigo aqui no slide para a gente entender como esse processo acontece. Bom, a fosforilação oxidativa tem alguma semelhança com o processo de fotossíntese. Se você já viu o vídeo sobre fotossíntese, viu lá que quando os elétrons saem da clorofila, eles vão saltando por diferentes moléculas e esse salto de uma molécula para a outra libera energia. E aí a energia era utilizada para formar os ATPs. Aqui vai acontecer um processo muito semelhante. Como ele é? Os NADs e FADs vão trazendo os hidrogênios para as cristas mitocondriais. Quando o NAD chega aqui, ele se desprende dos hidrogênios, porque aí ele vai voltar para buscar mais hidrogênio. NAD e FAD é tipo Uber do hidrogênio. Ele só transporta. Então, ele pega o hidrogênio, por exemplo, o NAD pega o hidrogênio lá no hialoplasma da glicólise, traz para a crista mitocondrial. NAD e FAD pegam os hidrogênios lá do ciclo de Krebs, trazem para a crista mitocondrial. Quando eles chegam nas cristas, eles se desprendem dos hidrogênios e voltam para buscar mais. E aí esses hidrogênios, só que quando o hidrogênio se desprende do NAD e do FAD, você está quebrando uma ligação. E isso libera os elétrons. De novo, fazendo uma relação com a fotossíntese, quando a água era quebrada e liberava os dois hidrogênios, liberavam também 2 elétrons. O mesmo acontece aqui. Cada 2 hidrogênios liberados por um NAD ou por um FAD, quando essa ligação é quebrada, 2 elétrons são liberados. E quando esses elétrons são liberados, eles são liberados extremamente energizados. E eles fazem aquele mesmo processo. Veja aí, eles vão passando por vários tipos diferentes de citocromo, num processo chamado de cadeia de citocromos. Cada salto que os 2 elétrons dão de um citocromo para o outro, eles liberam grande quantidade de energia. E aí, à medida que eles vão saltando, eles vão liberando essa energia. Essa energia é utilizada para produzir grandes quantidades de ATP. E aí, à medida que eles saltam, eles vão se desenergizando. Aqui não tem clorofila. Alguém tem que segurar esses 2 elétrons desenergizados. Quem faz isso é o oxigênio. Para que os 2 elétrons se juntem ao oxigênio, é preciso que aqueles 2 hidrogênios que se desprenderem do NAD venham se juntar ao oxigênio. Veja aí, os 2 hidrogênios saíram do NAD, né, ou do FAD, tanto faz, os elétrons foram saltando, e aí os 2 hidrogênios se ligam a um oxigênio. E aí os 2 elétrons se prendem nessa molécula, formando então a água. Então, quando eu falo que eu uso o oxigênio na minha respiração para produzir energia, é no finalzinho do processo que o oxigênio será utilizado. Para quê? Para segurar esses 2 elétrons e se juntar com o hidrogênio formando água. O que essa água vai fazer no corpo? Ser consumida. O próprio metabolismo do organismo vai utilizando essa água aí. Então, a fosforilação oxidativa é um processo altamente energético porque ele envolve os elétrons, assim como a gente falou na fotossíntese. Esses elétrons são liberados do NAD e do FAD, né, junto com os hidrogênios. Os hidrogênios ficam meio que aguardando o salto dos elétrons, aguardando eles se desenergizarem, para juntar de novo com esses 2 elétrons, mais o oxigênio e formar uma molécula de água. Como são muitos hidrogênios fazendo esse processo permanentemente, daí vem o fato de ser altamente energético. É muita energia, porque são muitos elétrons saltando
E aí isso tudo vai ser utilizado para produzir a maior parte do ATP que nós consumimos, né, no nosso dia a dia, durante toda a nossa vida, para nos manter vivos. Nós nos mantemos vivos porque produzimos muitos ATPs. Mas para produzir esses ATPs, eu preciso que o oxigênio lá no final vá pegando esses elétrons para liberar o processo. É uma reação em cadeia e ela é permanente. E aí vem uma dica. E como é que a gente consegue, então, contextualizar isso? Existem dois tipos de intoxicação, de mortes por intoxicação, que estão diretamente relacionadas a esse assunto, né? Essa intoxicação ela pode acontecer por cianeto ou por monóxido de carbono. Quando uma pessoa é intoxicada por monóxido de carbono, ela vai morrer asfixiada sem conseguir absorver o oxigênio. Ela inspira, mas o oxigênio precisa sair dos pulmões e chegar até o sangue. Para isso tem a hemoglobina, que é uma proteína que fica dentro dos glóbulos vermelhos, que capta esse oxigênio. O monóxido de carbono, ele vai ocupar essa hemoglobina, né? Ele vai inutilizar a hemoglobina e aí ela não vai ser capaz de levar o oxigênio para dentro das células, fazendo com que esse processo sequer ocorra, nem comece a acontecer. Sem oxigênio, isso tudo fica paralisado. Mas tem também a intoxicação por cianeto, e essa foi uma dica que eu dei no meu curso do ano passado, né, que era uma expectativa de que caísse isso nas provas dos vestibulares, e por conta dos 10 anos, né, do incêndio da Boate Kiss, que em 2023, em janeiro, completou 10 anos. E lá falou-se muito sobre essa intoxicação por cianeto. Por quê? Porque o cianeto tem um outro jeito de matar a pessoa, porque ele bloqueia essa etapa. Volta para mim no slide, por favor. Esse cianeto ele vai bloquear esse finalzinho do processo. Ele vai impedir que esse oxigênio e esse hidrogênio se juntem. Então, ele vai paralisando o processo gradativamente, como no engarrafamento. Então, se um carro obstrui uma via, né, o acúmulo de carros vai paralisando o trânsito naquela via. O que o cianeto faz é bloquear o final do processo. E aí, o que vai ocorrer? Ele vai paralisando todas as demais etapas. A pessoa ela pode morrer tendo o oxigênio no organismo. Ela vai ter o oxigênio no sangue. Ele será transportado pela hemoglobina, mas ele não poderá ser utilizado nesse final. E aí toda essa grande produção de energia da fosforilação oxidativa fica comprometida. Como é essa etapa que mais nos gera energia, que nos sustenta, a pessoa vai morrer, consequentemente, por falta de energia. Existe uma possibilidade, né, de tentar minimizar essa reação. Na época da Boate Kiss, houve a tentativa de comprar isso, que chamaram de antídoto, né, que, na verdade, você coloca uma substância que reage com o cianeto antes que ele faça esse processo, né? Se eu não estiver enganado, na época não havia disponível no Brasil em grandes quantidades, vieram dos países vizinhos aí. Então, lá na Boate Kiss houve vários motivos, né, para que, infelizmente, tantas pessoas viessem a óbito. O pisoteio, a intoxicação por cianeto, as próprias queimaduras e a intoxicação por monóxido de carbono. Então, esse pode ser um tema que ainda apareça em provas, é bom sempre ficar atento. Mas vamos entender como que isso pode cair em algumas questões de forma mais técnica, né? Esse assunto ele costuma aparecer de forma muito técnica nas questões, porque essas contextualizações de intoxicação, por exemplo, elas costumam aparecer lá em sistema circulatório e sistema respiratório, que são temas de próximos vídeos. Veja bem, as células animais para a produção de energia necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias. Bom, a fosforilação oxidativa é a última etapa. Ok, está correto, ocorre nas cristas mitocondriais. A fase aeróbica, ou aeróbia, ocorre alta produção de ATP. A fase aeróbica é aquela fase que ocorre dentro da mitocôndria. Bom, nós temos duas fases aeróbicas, né? Nós temos a fase de glicólise, a fase de ciclo de Krebs, e nós temos a fase de cadeia respiratória. Então, essas duas ocorre alta produção de ATP. Fica aí um questionamento porque ele fala a fase, né? A fase aeróbica pode ser o ciclo de Krebs ou pode ser a fosforilação oxidativa. Como ele está considerando uma, dá para considerar que o oxigênio efetivamente é utilizado, que é a fosforilação oxidativa. E aí sim ocorre alta produção de ATP.
a glicólise possui uma fase aeróbica e outra anaeróbica. Não, isso está errado, né? A glicólise é a fase anaeróbica. A respiração celular aeróbica é que tem uma fase aeróbica e uma anaeróbica. Mas a glicólise não, ela é uma fase só e ela é anaeróbica, sendo aí, portanto, o gabarito letra C, apenas a 1 e a 2 estão corretas, certo? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o processo de respiração celular. Se quiser mais dicas, me siga no Instagram, warleyfs_78, e se ainda não está inscrito no meu canal, @warleyferreirabio, se inscreve lá e acompanhe novas dicas. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Ou fase química da fotossíntese. Segue o próximo vídeo.